A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso último áudio, né, meus irmãos, desse tema, princípios de uma igreja vitoriosa, né? Hoje é o final desse áudio, princípios de uma igreja vitoriosa. Mas como vocês sabem de costume, todo dia 1º do mês, todo dia 1 do mês, eu faço uma oração aos aniversariantes, tá? Essa oração é para o mês inteiro, para todos os aniversariantes do mês. Mas eu vou desejar um feliz aniversário para aqueles que me mandarem os nomes, né? Bom, feche seus olhos se assim você puder. Senhor, em nome de Jesus eu faço essa oração e te peço agora, Pai, que o Senhor venha me abençoar, abençoar aqueles que me ouvem, aqueles que estão fazendo aniversário hoje. Que o Senhor possa repreender e jogar por terra todo o mal e garantir sobre eles a vitória. Pai, cumprindo sobre eles o seu desejo. Espírito Santo da verdade, eu te peço que o Senhor venha ser conosco, com cada um que está aniversariando esse mês. Que o Senhor multiplique os anos de vida, abençoando, repreendendo o mal e garantindo a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bom, vamos lá para o nosso estudo. Princípios de uma igreja vitoriosa. Algumas pessoas falam assim, pastor, às vezes parece que o senhor está gripado. Eu não estou gripado, meus irmãos. Às vezes é porque tem muito pó na onde eu trabalho aqui. Às vezes é alguma coisa que me irrita, né? Mas eu dificilmente fico gripado. Acho que só fico gripado 2 vezes ao ano. E pausa para o cafezinho, só um minutinho. Então, vamos lá. Princípios de uma igreja vitoriosa, né? Hoje é o último áudio. Recebi bastante elogios de coisa que as pessoas não sabiam, né? As pessoas acabaram aprendendo. Isso é muito bom, né? Em primeiro lugar, meus irmãos, olha só, a igreja, na verdade, ela não é unida. Aí ela parece, né, que está vencendo, mas na verdade ela está se derrotando, porque uma casa dividida não prospera. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a igreja, na verdade, hoje ela é desunida. Isso não pode. Veja uma união de uma igreja verdadeira. Olha, Atos, vamos lá, Atos capítulo 2. Uso sempre esse exemplo, né? Atos 2, versículo 44. Atos 2, 44 a 47, ó. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, viu? E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, cada um o que precisava. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegrias e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Viu? Ninguém precisava pregar para eles. O próprio Deus enviava as pessoas. Olha que forte. É aí que está o nosso erro. A gente só quer para nós, né? Então, em primeiro lugar, que a gente encontra um erro aqui da igreja, ela não tem princípio de união, ela não é unida. Em segundo lugar, ela não pode abandonar os fundamentos, meus irmãos, e ela abandona. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus, vamos lá? Carta aos Hebreus. Quem escreveu aos Hebreus? Os estudiosos mais respeitáveis acreditam que foi Paulo, pela maneira da escrita, né? Então, eles acreditam, mas nós não sabemos, de fato, quem escreveu Hebreus. Achou aí? Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo um fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Tudo isso são rudimentos da doutrina de Cristo que não podem ser abandonadas. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo
o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. É isso que não pode faltar. Esse tipo de fundamento. Tá entendendo? Então a igreja hoje, ela se preocupa muito com dízimos e ofertas. E eu sou pastor, meus irmãos, eu sei que a gente necessita disso. Só que o principal é a alma da pessoa. Não adianta arrancar a lã da ovelha e matar a ovelha. Tem que cuidar da ovelha. A ovelha dá lã todo mês. Todo mês cresce lã, cresce e não para. A igreja pode ter a lã da ovelha, mas também não precisa matar a ovelha. Deu para entender? Bom, o ensinamento que não pode ser abandonado, que a gente viu aqui, é o arrependimento de obras mortas. A obra está morta. Você matou ela, você não fuma, não bebe, mas você está arrependido porque fez isso. Isso não pode. 2. O batismo. Você talvez não está aprendendo sobre o batismo. O batismo é um sepultamento. Você sepulta o velho homem para renascer o novo homem. Mas ninguém prega sobre o batismo, ninguém fala do batismo. A imposição de mãos. É necessário que os homens ungidos de Deus chamem à frente e falem: olha, eu quero orar hoje por vocês, eu quero ungir vocês, tá? Eu quero ungir vocês. Ele vai colocar as mãos sobre vocês. Ah, pastor, mas tem muito pastor aí pecador e tal. Eu falei: irmão, eu não estou falando quem é e quem não é, tá? Estou falando que isso aqui é uma ordem que era para ter seguido. 4. A ressurreição dos mortos. Ninguém prega que a gente vai morrer, mas também a gente vai ressurgir. A gente vai viver de novo, meus irmãos. Na verdade, quem vai reviver é o corpo, porque a gente saiu daqui e ainda continuamos vivos, só que em outra dimensão. Morreu aqui, você continua vivo, mas em outra dimensão. E o juízo eterno. Tem que ser pregado isso, meus irmãos. Se não falar disso, as pessoas perecem. É necessário falar essas coisas, meus irmãos, porque senão as pessoas perecem. Elas têm que ter esse conhecimento. Olha aí, marca aí na sua Bíblia, Hebreus 6, 1 e 2. As pessoas têm que pregar isso. A gente só vê mensagens de efeito. E não é para ter essas mensagens de efeito, é para ter uma mensagem que faça de verdade. Não uma mensagem que impressiona. Uma mensagem que chama atenção. Então, tudo isso tem que ter em uma igreja. Se a sua igreja, pasmem o que eu vou falar. Se a sua igreja está baseada em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, ele fala: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, olha só, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo um fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Entendeu? Não é para tirar isso, não é para tirar isso. Ah, pastor, na minha não tem. Está sem esse princípio. Não é para tirar isso, isso é para continuar. Isso é um desejo do eterno, isso é um desejo de Deus, tá? A igreja vitoriosa, ela tem que seguir esses mandamentos, ela tem que estar dentro desses mandamentos. Senão, com certeza, ela cai, ela perece. Por quê? Porque ela não está seguindo aquilo que foi ortogado a ela, que foi direcionado a ela, que foi mandado com que ela fizesse. Deu para entender? Então, aí complica toda a situação. Porque as pessoas só querem enxergar aquilo que as satisfaz, e isso está errado. Porque a Bíblia está deixando claro aqui, meus irmãos, que nós temos que seguir aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus sabe das coisas, Deus deixou preparado, meus irmãos, para a gente. A gente já sabe que essas coisas são boas, porque foi Deus que preparou. Agora a gente quer seguir o que o homem fala, a gente tem que seguir o que Deus mandou, entendeu? Bom, eu finalizo aqui e amanhã começamos 1 Tessalonicenses. Olha aí, essa carta é pequenininha, então talvez eu não vou parar ela
Eu vou continuar já em 2 Tessalonicenses também, tá bom? Bom, quero mandar um feliz aniversário aqui para a Nath, do Colorado, amiga da Valdineia lá em Suzano, né? Meus irmãos, deixa eu dar um recadinho rápido aqui, olha só. Um dos meus aparelhos, que eu falei para vocês que é antigo, né, que eu não tenho condições de ter outros, ele descarregou todo, e aí eu não consegui, isso foi no domingo, meus irmãos, e eu não consegui dar carga nele. Eu deixava o dia inteiro carregando, não adiantava. O que aconteceu? Fui no YouTube, procurei dar um choque, meu cunhado arruma celular, ele tentou, não conseguiu também. Infelizmente eu não consegui. O que eu fiz? Tirei o chip de lá e coloquei num aparelho emprestado. Então eu estou com um aparelho emprestado, tá bom? Por enquanto eu não tenho outro celular. Esse aparelho que eu estou usando, um dos aparelhos que eu estou usando é emprestado. Então, os aniversariantes que estavam na memória daquele celular, eu infelizmente não vou conseguir tirar, porque apagou, até eu ver o que eu faço, né? Porque sai caro uma bateria agora, ainda mais para um modelo antigo. Então, meus irmãos, se tinha alguém que me mandou parabenizar no dia 1 e eu não falei, tá explicado, tá bom? É porque infelizmente, dia 1 não, dia 2, né? Dia 1 e dia 2 eu acho que vai ter esse probleminha. Então, infelizmente, meus irmãos, esse aparelho está apagado e eu não consegui. É uma luta, é a internet que falta, sabe? É uma luta, meus irmãos. Mas eu parar? Paro não. Se vocês continuar com paciência, eu continuo lutando aqui. Amém? Bom, Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.